O André Cury está na linha, muito bem. É uma coisa pertinente, né, e necessária ouvir o André Cury, que hoje é um dos empresários que mais faz negócios aí no Brasil afora, e tem jogadores ilustres como o Yuri Alberto, que pegou muito peso de mercado, e todo dia chega uma especulação, para sim e para não, de que ele possa até vir a sair nesta janela de final do ano, que é uma janela menos pesada que a do meio do ano, que é quase que irresistível para clubes brasileiros. Mas eu quero te ouvir sobre isso. André Cury, bom dia, seja bem-vindo, Rádio Grenal. Bom dia para todos aí do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aí podendo falar com vocês nessa manhã de terça-feira. E, não, a priori a gente trabalha em conjunto com o presidente do Inter, com o Barcelos. A gente, obviamente, sempre vai aparecendo consultas e clubes interessados. Mas a gente está trabalhando a quatro mãos aí junto com a direção do Inter, com o presidente. A hora que o presidente achar que é o momento de ir atrás de uma operação, aí a gente vai intensificar esse esforço aí para realizar. Você acha que vai ter fila de compradores assim que der o pontapé inicial? Você já sente isso no ar em função dos gols que tem marcado, da boa performance? Chegou a marcar 3 vezes 3 gols em jogos importantíssimos, como São Paulo no Morumbi, 3 contra o Flamengo no Maracanã. Isso desperta o interesse muito rapidamente, né, André? Na verdade, os 3 hat-trick que ele fez são marcas que nem Messi, nem Neymar, o próprio Cristiano nunca teve com essa idade, né? Ainda mais jogando no futebol brasileiro, que é um futebol aí mais pobre a nível de gols, diferença de adversário não é tão grande às vezes como na Europa, né? Agora, o Yuri não veio só fazendo gols, vem jogando muito bem todo ano, mesmo enfrentando um pouco de dificuldade aí na época do Ramírez, que não entendia que ele era o titular. Na verdade, os 4 treinadores que ele teve, ele sempre começou o último da fila e graças ao trabalho dele, ele foi evoluindo, foi passando à frente. Hoje, além dele fazer gols, ele é importantíssimo para o esquema tático da equipe, para a equipe funcionar. E é um jogador que vai, sem dúvida, vai estar muito valorizado até pela escassez de número 9, não só no Brasil e no mundo, né? Todos os números 9 hoje do futebol europeu, Benzema, Lewandowski, Suárez, Cavani, são jogadores com mais de 32 anos e são jogadores que têm mais 1, 2 ou 3 anos de carreira aí. Cury, bom dia, é o Nicolas Wagner aqui. Se diz que com esse bom desempenho do Yuri recentemente, o Inter teria aumentado a pedida por ele, que seria 15 milhões de euros anteriormente, agora o Inter estaria pedindo 20. Isso de fato se confirma? O Inter chegou a conversar contigo sobre isso? Não, conheço. Como eu te falei, a gente está esperando o presidente dar um sinal. A hora que ele der um sinal, a gente vai tratar de todos esses detalhes aí, de buscar um cliente, ver a hora que se o Inter tiver saúde financeira até para aguentar. O Yuri está muito feliz aí, adora Porto Alegre, adora a torcida do Inter, não tem pressa nenhuma de sair e está bem adaptado, e isso que é o importante. Mas qual você entenderia que seria o preço de mercado do Yuri hoje, com o desempenho que ele vem tendo? Olha, aí tudo depende, né? Tudo depende. Por exemplo, se ele batesse os pênaltis que bate o Edemilson, aí eu acho que ele poderia valer esses 20 que você está falando. Mas, infelizmente, hoje ele não é o cobrador de pênalti, né? E ele é bom? Cobrando pênaltis? Que eu acho que ele é bom. Ele bateu 2 pênaltis aqui, duas batata quente, como é que fala, contra o América Mineiro na decisão por pênaltis, e lá na Bombonera a decisão por pênaltis, ele bateu os 2 e fez os 2. Isso quer dizer... Aí aí tem que partir da direção também, até para valorizar o ativo dele. Hoje, futebol é número, né? Ele tem 11 gols no Brasileiro sem bater nenhum pênalti. Se ele batesse os pênaltis, ele teria hoje o quê? 18, 19? Você quer dizer, André Cury? Aí sim poderia atingir. Aí poderia até chegar nesse valor ou até mais, no valor que o Nicolas falou.
Agora, André, em termos então de comparação aí, nada contra o Edenilson, obviamente, mas você acha então que se ele batesse aquele pênalti contra o Olímpia, o Inter podia estar vivo na Libertadores? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que se o centroavante do time, que é uma coisa mais corriqueira de todo mundo, batesse os pênaltis, ele podia ter um valor de mercado maior. Não, é boa análise, porque já houve isso muito na história. Por exemplo, o Dinamite batia os pênaltis do Vasco, né? O Nilmar, acho que teve um momento que batia os pênaltis no Internacional. Tem casos vários, né? Hoje o clube, com toda a dificuldade que tem, o clube é uma empresa, né? Então, você tem que explorar ao máximo o rendimento que você pode explorar na sua empresa, até para capitalizar ela. Uma da exploração seria essa. O Yuri, se tivesse convertido os 7 pênaltis, batido os 8 pênaltis e feito 7 igual o Edemilson, ele teria hoje 18 gols. Obviamente que estaria chamando muito mais atenção. Você já falou isso pro presidente? Isso aí não precisa falar, eles sabem. Não, mas agora ele sabe escancaradamente. Estão nos ouvindo lá com certeza, né? Ele e o seu auxiliar. Sabia que o apelido do Thiago Rocha é Bigodinho do Mal? Quem que é o Thiago Rocha? O Thiago Rocha é o assessor do presidente. Né? Eu não conheço. Achei que já tinham se apresentado aí por causa das viagens, né? Achei que você já tinha conhecido o Bigodinho do Mal. Eu estou dizendo que aí eu falei nele porque é ele que está nos ouvindo agora e certamente vai passar a entrevista para o presidente. E como você está falando de jogador e de tema jogador e valorização, não podemos deixar de lado que nós temos um jogador aí que pode valer a mesma coisa, o mesmo valor do Yuri, que é o Maurício, né? O Maurício, se tiver a sequência de jogos, é um jogador que vai crescer e vocês vão se surpreender. Não, ele tem muita mobilidade, muita inteligência para jogar e tem um conceito bárbaro já, né? Ele não é titular ainda, porque já tem uma concepção de jogo internacional, mas ele é reserva de pelo menos 4 situações, 3 evidentes, que é a reserva do Tyson, do Edenilson e do Patrick, porque ele é eclético, joga em todas, e na mudança de sistema, quando se joga com mais de um atacante, ele está na opção até à frente, muitas vezes, do Palácios e do Caio Vidal, que em tese seriam mais da função. Mas eu quero te perguntar uma outra coisa, em termos de contratação ainda, porque quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Quem é o pai da criança? Você que sugeriu, o Alessandro Barcelos que foi atrás, ou foi o seu relacionamento com o Rodrigo Caetano? Quem é efetivamente o pai da criança, porque a criança é bonita? Olha, no caso do Yuri, eu ofereci o jogador para o Rodrigo e de prontidão, no primeiro momento ele comprou barulho e se apaixonou e falou, não, esse jogador nós temos que trazer, brigou, lutou internamente, e o presidente foi que na época era vice, foi também um cara que brigou muito, porque obviamente em futebol é muita gente aí que opina, houve um alto e baixo durante a contratação, até de gente dizendo que não era para contratar, muita gente dentro do clube dizendo que era para contratar, mas o Rodrigo e o presidente, os dois bancaram a contratação. Então são 2 pais da criança. Isso. Ou 3, né? Porque o André Cury parece que encontrou um terreno fértil, né? E teve eu com o Inter, eu sempre gostei de trabalhar com o Inter desde a época do maior presidente da história, para mim, do futebol brasileiro, que é o Fernando Carvalho, e eu sempre gostei de trabalhar com o Inter, o Juliano, o Oscar, que é a maior venda da história do Inter, o Arangues, o Prachedes, é tudo jogador que a gente sempre construiu, Danilo Silva, foram um monte de jogador que a gente construiu e vendemos todos com um valor super, super bem vendido, além do jogador render para o clube, depois ainda teve um rendimento a nível financeiro. Embora o Oscar tenha sido com o Giovanni Luigi, né? Mas também trabalharam juntos o Giovanni e o Fernando Carvalho muito tempo, aquela época de ouro do Internacional, né? Que se botasse qualquer jogador médio virava bom e o bom virava ótimo, porque o momento era muito bom do Internacional. E que bom, também trouxe
Eu trouxe para o Inter o Praxedes, custo zero, e vendemos o jogador em quase 40 milhões de reais. Maurício foi um jogador que o Rodrigo teve importância fundamental também para trazer, e é um jogador também que vai valorizar. E para o ano que vem, se Deus quiser, já estamos conversando com a direção para trazer mais 2 ou 3 jogadores que possam sim, além de ajudar o clube desportivamente, dar um faturamento para ajudar o Inter a sair dessa pequena crise que está passando. Tá, e acertaram contigo aquele atrasado, porque eu não sei de onde é que vem aquela dívida toda, até para se entender, muita gente diz assim, poxa, mas como é que ele tem mais de 30 milhões para receber do Internacional? Essa dívida vem de que época, André? Essa dívida vem se arrastando desde 2011, 2012. Por exemplo, vou te dar uns exemplos aqui rápido. Eu vendi o Juan para a Inter de Milão e não recebi a comissão. Eu vendi o Dagoberto para o Cruzeiro, não recebi a comissão. Então, são alguns. Eu vendi o Newton para o Japão, não recebi a comissão. Então, foi também quando o dinheiro estava entrando no clube e o clube não remunerou o combinado para se fazer esse trabalho. Então, são muitos jogadores. Se você for ver aí, são passa de 10 jogadores. Eu já citei 3 rapidamente: Dagoberto, Yuri, Dagoberto, o Juan e o Newton. O Newton e o Juan, aí teve o Arangues, e assim vai indo. Tá, mas isso tudo tá no papel, porque muitas vezes é na confiança e vai ficando, ficando. Não. Na confiança, o futebol não é assim, não. O futebol hoje é muito sério, tem compliance, o clube tem sempre contrato que o jurídico aprova. Então, mas como é que não paga, então? Fiscal para receber. Não pagar é outra história. Mas que tem que estar documentado tudo, senão não tinha nem como cobrar. Ah, sim, tá certo. Não duvido da sua expertise, tanto é que há pouco tempo você declarava que tinha tudo isso ou mais até para receber do próprio Atlético Mineiro, né? Que é pior, eu acho, que a situação ainda, né? Também são 20 jogadores que foram feitos a operação e o clube não cumpriu a parte do combinado, né? Daqui a pouco você vai pegar em ações, porque os clubes estão virando clube empresa, né? Mas isso aí estamos acostumados também. Se precisar pegar ação, a gente pega também. Diga, Lucas Garski. André Cury, bom dia, é um prazer estar falando contigo. André, falando sobre o Yuri, recentemente ele recebeu uma proposta do futebol belga, né, do Anderlecht, e o Inter recusou. E na mesma semana falava-se que o futebol italiano estava procurando o Yuri. O Yuri chegou a receber proposta do futebol italiano? Recebeu. E os valores... De quem? Do Milan? Não, o clube eu não posso abrir porque foi um pedido do próprio clube. Se não desse negócio, não abriria. Teve uma proposta de 10 milhões da Itália e de 9 milhões e mais um de bônus da Bélgica. E o Inter achou baixo o valor? No dia eu consultei o Inter. A gente faz as coisas junto com o Inter, né? O Inter é um clube amigo que eu trabalho há 20 anos aí, ou mais, e a gente procura trabalhar aí a 4 mãos aí com o presidente, quando foi, como eu te disse no começo da conversa. A hora que o presidente determinar que quer vender o jogador, a gente vai buscar o cliente. Enquanto isso, o jogador está muito feliz em Porto Alegre, gosta de comer uma carninha lá no barranco, uma maionesezinha, deixa ele aí tranquilo. E sobre o Maurício, falou que pode chegar a esse valor do Yuri. Chegou alguma proposta recentemente pelo Maurício ou ele está tranquilo aqui no Beira-Rio? O Maurício, a gente teve oferta para ele, na verdade, quando ele estava no Cruzeiro, né? Aqui no Inter a gente teve várias consultas, porque o mercado gosta muito dele, pela intensidade que ele tem, a dinâmica de jogo. E é um meia que pisa na área, é um meia que dá muita assistência. E a gente teve muita consulta, mas nada oficial. E na tua opinião, Cury, o que falta para o Maurício se firmar como titular absoluto no time do Inter? Só o treinador colocar ele. Se vocês assistem o jogo igual eu assisto, né? Quando ele joga, tem jogo que ele entra 10 minutos, parece que ele jogou 90. Dou umas rateadas. Bom, deixa... E essa questão do posicionamento, Cury, por onde o Maurício se sente melhor, é por dentro ou jogando mais pelo lado? Olha, eu acho que o Maurício rende mais jogando por dentro.
Agora, se precisar jogar pelo lado, ele vai jogar também. É que por dentro tem o Tyson, né? Ou Mas vai o ter que mudar Tyson o pode sistema. jogar pelo lado também. Curi, Nicolas Córdova aqui, prazer falar com o senhor. Só para ressaltar a questão do Yuri novamente. Quando o Miguel Ángel Ramírez disse que ele seria o quarto atacante do time, houve algum pensamento de deixar o Inter naquele momento? Em algum momento, não por não gostar do Inter, em algum momento estava muito triste, porque logo que o treinador falou isso para ele, eu fui lá conversar com a direção, eu fui a Porto Alegre conversar com a direção, porque eu falei, pô, tem alguma coisa que tá errada, né? Nós fomos vice-campeão brasileiro, fomos roubados nos últimos 3 jogos, e a gente era campeão brasileiro, com um menino de 19 anos sendo a atração do campeonato, voando, era o jogador na América do Sul em maior ascensão, aí chega um treinador e fala que o cara é a quarta opção. Então é complicado, mas graças a Deus isso aí passou e isso é coisa que ficou para trás já. Além do Maurício, do Yuri Alberto, o que você tem mais de negócios no Internacional mais evidentes, assim, porque deve ter meninos, apostas e tal, mas os mais recentes aí em André Curi? Não, a gente tem um trabalho bom com o Inter, a gente tinha também o Praxedes no time de cima e temos alguns meninos na base também, e tentamos sempre trazer jogador para o Inter e para fazer esse modelo de negócio, que é o modelo do Juliano, do Oscar, do Arangues, do Praxedes, do Yuri, do Maurício, que são hoje modelos que o clube, além de usar eles esportivamente, depois arrecada um dinheiro com eles, que é importante para a instituição. Você tem feito negócios com o Fernando Carvalho nesses congressos, nesses seminários? Não, eu dei uma aula para um curso dele, eu dei uma aula num curso dele que ele me pediu. E vou dar outra aula para ele dia 6 de dezembro. Você acha que a função de empresário de futebol... Essa aula aí não tem contrato, não. É custo zero. Custo zero. Só para promover. Amizade. É no nome, né? E chama mais para inscrições e tal. Mas o caso dos empresários de futebol, você ainda vê como imprescindível a participação deles? Ou com essa situação de criação e de fortalecimento do executivo de futebol fica mais complicado? Vocês ocupavam uma faixa mais larga dentro dos clubes? É uma coisa para a gente fazer um debate maior sobre isso, só que o que eu te falo é o seguinte: para ser executivo de futebol no Brasil, primeiro, um clube tinha que ter 3 executivos, né? Porque o time joga quarta e domingo, viaja, tem que contratar o ano todo, não é como na Europa que você contrata durante 2 períodos, um período curto no inverno e um período longo no verão. Aqui se pode contratar jogador todo dia, toda hora, todo momento. Então, hoje, se não tiver os agentes assessorando os clubes, até indicando as oportunidades, porque o executivo não tem tempo de ver um jogo, de ir até a Colômbia negociar, passar 5 dias para negociar um jogador, não tem tempo. Então ele tem que ter, se a gente não fizer essa assessoria, que eu acho que no Brasil esse modelo aqui anda bem, os clubes acabam até perdendo as oportunidades. Com o Grêmio, como é que é seu relacionamento? Tem feito negócios ou é sazonal isso? Não, com o Grêmio, meu relacionamento é super bom. Eu fiz a maior operação da história do Grêmio, que é o Arthur, né? 30 milhões de euros. E quase agora trouxemos o Borré, né? Há 4 ou 5 meses atrás. Pois é, essa história do Borré ficou meio estranha, né? Porque o presidente ficou meio chateado contigo, tu disse, não tem dinheiro, sai da operação. Foi mais ou menos isso ou não? Não, isso não aconteceu nada disso. O Grêmio, a gente estava fazendo a operação e o Grêmio tem um conselho gestor lá, o que me passou a modelo, que o conselho tinha decidido em abortar a operação porque o jogador tinha demorado para dar o ok. Nesse momento o jogador tinha dado o ok já, para assinar. E aí, subsequentemente a isso, depois disso, o Amodeu, eu continuei conversa com o Amodeu e o Amodeu me falou que se classificasse para Libertadores, tinha chance de fazer. Aí deu aquele desastre lá contra o Independente Del Valle e acabou não fazendo a operação, infelizmente, para mim e para o Grêmio. Agora, a gente assessorou trazer o Vila Sante, que é um jogador
extremamente moderno, que vai ajudar muito, e já está ajudando. Quando voltou da seleção, o time já, graças a Deus, ganhou esse último jogo aí. E a gente tem o Elias também, que a gente trouxe do Guarani, que é um menino que é a revelação hoje do Sub-23 e já está aí entrando no time de cima. Muito bom, André Cury. Sempre é um prazer ouvi-lo aí e conte com a gente também. Vamos ver se o Yuri Alberto vira batedor de pênalti e ganha mais preço ainda, porque o Internacional está pelado, né? O Internacional é efetivo. Se ele bater os pênaltis, aquele negócio do Nicolas lá pode valer, hein? Olha aqui, ó, da pergunta de quanto vale milhões, hoje. Né? Olha aqui, ó, o presidente está nos ouvindo aí, o Bigodinho do Mal também, que é o assessor, que agora você já sabe quem é, né? E certamente vão dizer, olha aqui, ó, o Aguirre, o negócio é o seguinte, né? Entre 15 e 20 depende de você. E às vezes dá até 25, hein? Ó, viu? Já está melhorando a situação. Mas para essa janela ou para do meio do ano? Não, aí foi o que eu te falei, eu dependo do presidente. Eu tenho uma parceria, a gente tem uma parceria com o presidente, como eu sempre te falei, o menino está feliz aí, Porto Alegre, não tem pressa para sair, é um jogador inteligente, sabe que pode sair no momento certo, e o Yuri, graças a Deus, ele conquistou isso hoje, de ser unanimidade, e ele pode sair no momento que o clube achar melhor para ele sair. Ele também não tem pressa, e estamos desenvolvendo um trabalho, e por enquanto a gente tem que esperar o presidente dar um alô. Bom, quando vocês trazem os jogadores, eu estou encaminhando para o final já aqui, André, já estou abusando da tua boa vontade, vocês ficam depois já representantes ou tem casos que tem procurador e empresário? Antigamente, eu lembro que o procurador dizia, eu sou procurador, eu não sou empresário, eu não faço negócios. E depois se passou a fazer também negócio. No caso do Vidiaçante, você trouxe o Vidiaçante e segue representando o jogador nas renovações e tal? Eu tenho uma parceria na representação com o Augusto Pará e com o Renato Bitaro, que é um paraguaio e um argentino. Mas existe os dois, existe o intermediário, por exemplo, no caso do Borré, que até expliquei aí, o Borré ele não tinha procurador e a gente estava trazendo ele como intermediário. Uhum. Então tá bom. Valeu, bem explicado tudo aí, transparente o André Cury. Obrigado aí pela sinceridade toda e obrigado pela participação no nosso Café com Futebol aqui da Rádio Grenal. Um grande abraço. Um abraço para vocês.